E aí pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Gabriel, para quem não me conhece. Hoje, depois de muito tempo, queria falar para vocês que nós estamos de volta oficialmente mesmo. E estamos aqui num espaço novo, como vocês podem ver aqui, ó. Foi tudo construído dentro de uma semana. Mentira. Estou aqui na igreja, mas aqui é o nosso cenário novo. Tá bom? Então hoje vamos estar trabalhando a respeito de um tema chamado incorruptível. E eu queria estar falando mais a respeito de algumas coisas em relação a tudo que está acontecendo, a quarentena, ao coronavírus. E eu queria falar para vocês que, cara, a gente não pode ficar dando tanta ibope em relação a isso. Ah, Gabriel, como assim? Mas eu não tô, a gente tem que estar atento sim. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. Porém, nós temos que ser pessoas que nós não pregamos más novas, mas sim boas novas, que é não ficar propagando, sabe, espalhando mais sobre o vírus, que tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão doentes ou suspeitos, enfim, e nós precisamos confiar que Deus é o Senhor das nossas vidas, e consequentemente, nós precisamos entender, confiar que nós somos pregadores das boas novas, e que boas novas são essas? Boas novas que Cristo é o nosso Senhor, que Deus ele vai estabelecer todas as coisas e que tudo está sob o controle dele. Então, ao contrário de nós sermos como algumas pessoas que ficam postando, dando ibope a isso, nós precisamos parar de ficar fazendo isso e nós precisamos dar a nossa devida atenção àquilo que realmente precisa, que merece uma atenção. Que atenção é essa? Nós precisamos ouvir e entender o que Deus está querendo falar para nós. Mediante a tudo isso, mediante a todas essas guerras, no sentido de vírus e coisas se espalhando pelo mundo, nós precisamos ir para o secreto e ouvir o que Deus está querendo dizer. E particularmente Deus tem trabalhado algumas coisas na minha vida, e não somente na minha vida, mas consequentemente eu comecei a analisar algumas pregações e comecei a ouvir alguns profetas, alguns homens e mulheres de Deus, e eles têm falado a seguinte coisa, que é a mesma coisa que Deus estava trabalhando na minha vida, no secreto, antes de eu saber de tudo isso, que é: nós estamos vivenciando um tempo em que, diante de todo esse vírus, tudo isso que está acontecendo, Deus está querendo trabalhar algo específico na igreja. Sabe, é um tempo que nós precisamos sair um pouco das nossas redes sociais, nós precisamos fechar um pouco a porta por um momento das nossas igrejas em relação à aglomeração de pessoas, estarmos fazendo culto que gere aglomerações de pessoas, para que nós possamos ouvir o que Deus quer falar, que é voltar ao secreto. Nós precisamos retornar ao secreto, cara, porque muitas vezes nós como cristãos, nós decidimos almejar mais o palco, mais as luzes e deixamos de almejar mais o secreto, mais, sabe, onde nós estamos escondidos em Deus. E infelizmente nós acabamos dando mais, quando isso começou a acontecer, nós começamos a dar mais ibope, começamos a dar mais, como posso dizer para vocês, mais atenção e nos rendermos mais a algo chamado corrupção, a algo chamado inconstância. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, quando deixamos de estar em Deus, quando nós deixamos de ter uma vida no secreto, nós começamos a ser vulneráveis a algo que a carne sempre está gritando, sempre está pedindo todos os dias, que é nos rendermos ao pecado, que é nos rendermos à iniquidade. E nós precisamos nos arrepender, queridos, porque, sabe, a vida é feita de ciclos. Sabe, em um momento nós temos ciclos de vivenciarmos algo X, depois algo Y, mas todas essas estando em Deus, e agora é um ciclo que nós precisamos parar com tudo, dobrar nosso joelho e ouvir o que Deus quer falar à sua igreja, sabe, ouvir o que Deus está querendo falar para nós, porque, cara, não é possível, cara, sabe, Deus parou tudo, Deus ergueu pessoas que estão acima de nós em relação ao governo do nosso estado, para que falassem: parem, sabe, parem o que vocês estão fazendo. E consequentemente nós começamos a ter mais tempo com a nossa família, nós começamos a ter mais tempo sendo igreja em casa. E isso é muito importante, porque se nós formos analisar a igreja primitiva, eles tinham todos os dias a comunhão uns com os outros, sabe, todos estavam, repartiam as coisas em níveis iguais, e a palavra de Deus fala que o Senhor ele acrescentando a cada dia mais pessoas, e cada um eles viviam em harmonia, em comunhão. Então, quando nós começarmos a entender o que Deus está querendo falar para nós, nós vamos começar a viver família, e o que Deus quer é que nós vivamos algo família. E eu concordo plenamente com o que o Alessandro fala, que é ser família, e a nossa logo, digamos assim, do nosso ministério de jovens do D3, pelo menos daqui eu congrego, né? Eu não posso falar assim por todos no Mission, porque
o Mission é formado por diversas pessoas, né? Diversas pessoas de várias igrejas. Mas eu digo aqui, eu congrego que é a D3 Ministry, que diz o seguinte: nós somos uma família, por isso somos um ministério. Nós não somos um ministério, por isso somos uma família. Mas ao contrário, por quê? Porque se nós formos família, nós vamos entender o que é ser igreja. Se nós formos família, nós vamos compreender o que é cuidar uns dos outros, e que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, sabe? É algo que nós precisamos entender o vertical para que nós possamos estabelecer o horizontal. Sabe? Então nós precisamos voltar ao secreto e parar de dar ibope a coisas negativas. Nós somos igrejas e a palavra de Deus fala que, sabe, Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27 fala isso. Então, se Cristo é em nós, a esperança da glória, nós temos que ser a igreja que propaga a boa notícia de que tudo está sob o controle de Deus, e alertar a igreja que nós precisamos voltar ao secreto. Nós precisamos dar atenção ao que de fato importa, que é ouvir a Deus e deixarmos de ser inconstantes e começarmos a ser constantes em Deus, sabe? Então, mediante a tudo isso, nós precisamos compreender que nesse tempo nós precisamos ir ao secreto, e do secreto nós precisamos aprender a ser igreja. E, consequentemente, nós precisamos deixar toda inconstância, nós precisamos deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que entristece a Deus de lado. Porque agora é o tempo de que Deus está trabalhando a nível mundial, voltar ao secreto e arrependimento. E como eu estava falando para vocês um pouco antes, a vida é feita de ciclos. E nós não podemos perder esse ciclo. Sabe, eu acredito firmemente que depois desse ciclo de vírus que está acontecendo, em primeiro lugar, antes de tudo, eu acredito que isso é Deus que está permitindo para um crescimento da igreja e um avançar do reino. Deus nunca perde e Deus nunca é vencido. Então nós precisamos entender que, mediante Deus fazendo todas essas coisas, nós estamos vivenciando um ciclo de que a igreja está sendo preparada a nível mundial, está sendo capacitada a nível mundial, para que depois que nós saímos do secreto, como igreja, o avivamento de Deus possa acontecer. E eu te digo mais, depois que tudo isso acontecer, quando nós começarmos como igreja a estabelecer o que Deus está querendo fazer, logo depois de estarmos entendendo ou termos entendido o que Deus está querendo nos falar, muitas pessoas serão salvas. E sabe, nós precisamos, como a palavra de quarta-feira que o pastor Vanderlei liberou aqui na igreja, é o seguinte: nós precisamos compreender que Deus ele está fazendo isso, está preparando a sua igreja para duas coisas, para estabelecer o que Ele quer, que é avivamento e salvação. Então nós precisamos nos preparar para isso, queridos. Eu digo mais, se você, se eu, se nós não nos prepararmos para isso, não voltarmos ao secreto, não nos arrependemos verdadeiramente, nós não iremos vivenciar esse ciclo. E se nós não vivenciarmos esse ciclo de arrependimento e volta ao secreto, nós jamais vivenciaremos o avivamento que está por vir. Eu digo mais para vocês, nós precisamos, entenda isso, nós precisamos deixar de ser inconstantes e começarmos a ser constantes. Eu gravei uma frase que a minha noiva falou, que uma amiga dela falou para ela, que é o seguinte: quando nós não completamos aquilo que nós começamos a fazer, ou seja, algo que nós começamos e não terminamos, cada coisa que fazemos nós estamos atraindo uma maldição para as nossas vidas. Então, para você que é cristão e para você que não é cristão, eu digo uma coisa para você: comecem e terminem o que vocês começam. Segunda coisa, voltem os seus olhos para o Senhor. Voltem os seus olhos, não há mais tempo. Ah, Gabriel, mas eu não acredito. Pois é, cara, mas Ele acredita em você e Ele tem um propósito na sua vida. Então, por favor, sejamos constantes. E para somar isso na sua vida, eu quero recomendar um livro que eu estou lendo, que é De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor, do Luciano Subirá. Esse livro tem edificado muito a minha vida e eu acredito que isso vai edificar a sua vida também. Jesus está voltando, está preparando sua igreja e nós precisamos voltar ao secreto e descer em arrependimento para que a inconstância pare de tomar conta em nós e que a constância e a glória de Deus comece a avançar através das nossas vidas, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado, tamo junto, valeu!